Muito bem, agora a gente pode chamar o Jonas Campos. Muito bem, o Jonas está chegando lá do Parque São Jorge. Jonas, o Corinthians chega amanhã contra o Coritiba em confronto direto na parte de baixo da tabela. E hoje teve coletiva do Fagner, né, que fez um jogão no final de semana. Conta para nós o que ele falou sobre essa fase do time. Boa noite. Boa noite, Michele, Celso Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, uma longa entrevista coletiva virtual, né, do Fagner, quase 30 minutos aí de bate-papo com os jornalistas. Fagner falou sobre esse ano para lá de turbulento, que começou com o Thiago Nunes tentando mudar a filosofia do Corinthians, a maneira de jogar e encarar o futebol. Não deu certo, o Coelho tentou reerguer essa equipe, também não deu certo. E agora o Wagner Mancini devagarzinho vai arrumando a casa, um Corinthians de fato mais organizado dentro de campo, mas ainda ameaçado e muito pela zona do rebaixamento, e a tabela de classificação mostra isso. A gente até coloca na tela aí, o Corinthians é o 14º, a posição tranquila, nem tanto, porque o Timão está a 2 pontinhos da zona do rebaixamento. O Vasco, o primeiro time dentro do Z4, tem 24 pontos, né? 2 pontos a menos que o Corinthians, que tem 26. Só que o Vasco tem um jogo a menos. Inclusive, um alerta para o Corinthians é que o Timão tem 22 jogos e todos os times aí embaixo do Corinthians, de todos os times, apenas o Sport e o Coritiba têm esses mesmos 22 jogos. As demais equipes têm jogos a menos, então podem subir na tabela e podem complicar ainda mais a situação do Coringão, que tem agora confrontos direto contra o próprio Coritiba amanhã no Couto Pereira e depois na outra quarta-feira contra o Fortaleza. 2 jogos importantíssimos para esse Corinthians, e o Fagner falou sobre essa fase tumultuada e sobre esse risco de rebaixamento para o gigante Corinthians. Fala aí, Fagner. A gente sabe da dificuldade que é, né? Um clube grande, existe uma pressão muito grande, mas sinceramente, assim, a gente sabe da dificuldade, sabe do risco, né? Mas a gente vem trabalhando sempre do lado positivo, trabalhando da melhor forma possível para evoluir, né? Para buscar as vitórias e sair dali o quanto antes, porque a gente sabe que não adianta também ficar se lamentando ou pensando muito, e isso só atrapalha. Né? Então a gente tem que ir pensando jogo a jogo, rodada a rodada, né? Para que a gente possa conseguir os nossos pontos, dependendo só de nós, para que a gente consiga sair daquela parte da tabela, ir para a parte de cima e quem sabe tá brigando por coisas melhores. É isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto com uma bomba extracampo, né? O que tem sido recorrente aqui no Corinthians, né, pessoal? Tem bomba porque o Corinthians foi condenado pela FIFA a pagar uma grana aí por causa de um embate judicial entre o Jô e o Nagoya Grampus, clube japonês em que o atacante hoje no Corinthians defendia. Então tem um rolo danado, daqui a pouco eu volto para contar essa história. O Corinthians condenado pela FIFA agora fora de campo e dentro de campo para vocês debaterem aí essa luta que já está durando mais do que o esperado contra o rebaixamento, né, Michele? É verdade, Jonas, né? Quem diria que o Corinthians estaria assim, Celso Cardoso? Mas essa história do Jô, eu me lembro muito bem que nós discutimos isso no Mesa Redonda. Havia realmente esse problema da liberação do clube japonês e nós já prevíamos essa possibilidade. O Jô veio, parecia tudo contornado, parece que o Corinthians tinha acertado, mas está aí, a bomba veio agora, mais um problema. Não, mas ele vai falar daqui a pouco mais sobre isso, tá, né? Bom. Explicar então, quanto que o Corinthians vai ter que pagar. Mas é uma bomba agora. Para quem já deve R$1 bilhão, né? É só mais um chabu para o futuro presidente resolver. Né? Para o futuro presidente resolver. É uma pena que o Corinthians esteja nessa situação calamitosa, porque quando o time chega num nível de endividamento tão alto assim, leva um tempo para você ajustar as coisas. Não, leva muito. O Flamengo que a gente está vendo hoje, que está brigando por título, ele levou 5 anos para ir ajustando. E foi vítima de chacota, gente falando, ficou no cheirinho e tal. Mas isso, né, Miller, é trabalho de médio e longo prazo. Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que o Paulo Odoni, ex-presidente do Grêmio, né, ele criou um fundo para as dívidas. Em 2 anos ele salou todas as dívidas do Grêmio. Aquelas dívidas que nem tem Corinthians, Flamengo, etc. Dívidas trabalhistas, etc. Em 2 anos eles quitaram as dívidas do Grêmio, né? Até hoje o torcedor gremista é muito agradecido ao Paulo Odoni, ex-presidente do Grêmio, por conta disso. Que ele teve muita competência nesse sentido. No Corinthians, infelizmente, a gente sabe que, né, Celso, a má administração, Michele, como é que faz? Só sai, não entra quase nada, meu. Por isso, e o reflexo não é só no caixa, é no campo também. Corinthians vai brigar para não cair
Por muito tempo E ainda. aí vem as multas, tem que pagar para treinador que foram demitidos antes da hora, um elenco totalmente cheio de atletas, sabe? Não só, tem os atletas que fazem parte do grupo agora, tem jogadores que estão emprestados, que estão distribuídos pelo Brasil afora. E dentro de campo a gente não vê uma melhora, assim, bem assim, esse domingo aí teve alguma coisa discreto, pois é, mais na base da raça, da vontade. E não dá para visualizar uma melhora também dentro de campo desse time? Um pouquinho mais organizado. O que a gente pode imaginar, não sei o que pensa o Miller, é um time um pouco mais organizado do ponto de vista tático, isso o Mancini pode fazer, aliás, já está fazendo. O Corinthians de hoje é mais organizado do que era, por exemplo, com o Coelho. Mas é muito nada, Michele. Sabe por quê? Porque todo time tem que ter uma disciplina tática, tem que estar bem fisicamente e são bem abaixo do futebol. Agora, a criatividade, o individualismo do atleta na hora de uma criação de uma jogada para fazer um gol... A estrela, né? Não, o Corinthians não tem isso. Não tem. Os bons jogadores do Corinthians estão atrás, mas eles não resolvem. Ou seja, não são decisivos para fazer gol, para ganhar... Os bons jogadores são o quê? Cássio, Fagner... A defesa, praticamente. O Fábio Santos... Gil Avelar e Fábio Santos. Ponto. Para por aí. Do meio campo para frente, o Wagner Mancini fica quebrando a cabeça. Ó, quem que eu coloco? Ele tem que jogar moeda, né? Mas o Jô é bom, é que ele tá fora de forma. Mas o Jô já chegou fora de forma. Continua, né? A gente faz tempo. E fora de forma, a possibilidade do jogador machucar é grande. Foi o que aconteceu com ele. Acho que com a volta, o Casares também estava pegando o ritmo. O Casares voltando também, acho que ganha um pouco mais de qualidade. O Corinthians... O Jô informa, o Casares informa, o Otero informa. Esses jogadores podem dar um toque de qualidade, mas é muito pouco. O próprio Luan, né? É muito pouco para o Corinthians que precisa... Isso é verdade. Então vamos de novo, agora vamos para o Parque São Jorge, Jonas Campos com mais informações do Corinthians, né? Que não para de sofrer com as dívidas. Dessa vez a situação tem a ver com o atacante Jô. Então conta pra gente, sabe o valor dessa dívida? Obrigada, Jonas. Pois é, Mi, mais uma notícia nada agradável, né, para os corintianos. Esse ano, 2020, não tá fácil não, viu? E olha, já havia um embate judicial, é bom a gente deixar isso bem claro, né? Entre o Jô e o Nagoya Grampus, clube do Japão, só que para surpresa de muitos, hoje a FIFA condenou o Corinthians a pagar essa multa que você falou no valor de 3,4 milhões de dólares. Na cotação atual, mais de 18 milhões de reais. A bronca do Nagoya Grampus, o clube japonês entrou com essa ação na FIFA porque alega quebra de contrato por parte do Jô, né? O Jô tinha vínculo com o clube japonês até o comecinho do ano que vem, né? Parou ali de frequentar alguns treinamentos, teve até umas questões também de relacionamento, queria mesmo voltar para o Brasil, veio a pandemia, ele ficou com medo também do fechamento das fronteiras, né? Buscou essa rescisão. O Jô também alega outros motivos para essa busca de rescisão, mas segundo o Nagoya Grampus, a rescisão se deu por justa causa. E aí que entra essa ação, esse processo iniciado pelos japoneses perante a FIFA e o Corinthians pagando o preço, né? Vai recorrer ainda, condenação em primeira instância, ainda tem muita água para rolar, mas o Corinthians, neste momento, condenado pela FIFA, esse valor mais agravante ainda pela situação financeira do clube nesse ano para lá de tumultuado, esse valor que, como eu disse, gira em torno de 18 milhões de reais para os cofres do Coringão, que já não andam nada bem, né, Michele? Pois é. Bom, até Mas aqui... um embrólio, né? Mas um embrólio, uma confusão. Um embrólio para o Corinthians resolver. Enfim, mas também não é nada demais que não possa resolver, né? O Corinthians vai lá, faz um acerto, propõe um acordo, parcela, se vira. Mas quando contratou o Jô, sabia do risco, Miller. Né? Não, mas acho que eles falaram, só 3 milhões de dólares. Para quem já está todo arrebentado de milhões. Não, para os números do futebol vale e para ter o Jô. Né? O Jô é um jogador experimentado, importante. O reforço, a contratação do Jô, ela foi importante. Então, se o Corinthians tiver que pagar, nada mais justo que pague. Importante ele ficar em forma também. Pois é. Agora, sobre o time... São duas coisas, né? A dívida e o contrato do Jô, né? Exato. Agora, o que me preocupa um pouco, Miller, do ponto de vista de... É que o Corinthians ainda tem um aproveitamento de time rebaixado. Então, ele pode ser, se ele for superado por todo mundo que está atrás e tem um jogo a menos, ele estaria em 17º lugar. Até porque, Michele, o Corinthians contratou muito mal esse ano também. É bem verdade falar isso, né? A principal contratação, o Luan não está jogando nada.
É bem verdade o torcedor falar assim, o corintiano diz assim, tem um vizinho meu que é corintiano diz assim, Miller, o Luan ganha 700 mil por mês e não joga. Quer dizer, quando ele dá um carrinho, acaba o jogo, o pessoal, o Luan deu um carrinho. Quer dizer, então, é um jogador que vai a conta gotas, sabe? Depende de migalhas. Então, acho importante saber que ele tem o respaldo do treinador, tem o respaldo do jogador, de todo mundo. Mas, poxa vida, agora ele tem que se ajudar. Então, você foi camisa 7 do Corinthians, não foi, Miller? E o Luan é o camisa 7 do Corinthians. Você acha que ele vai conseguir se recuperar? Acho que não. Até porque quando eu conversei com o Renato ano passado, ele disse isso aí. Ele disse, Miller, o Luan, dificilmente a gente vai, né? Não tem jeito. É a personalidade dele. O Renato disse assim, Miller, deu o que tinha que dar. Já deu. Não vai mais que isso. O Renato tá no dia a dia com ele. É engraçado, Celso. É engraçado porque deve ter uma questão, quer dizer, eu estou falando isso de novo de especulação. Assim que eu falei do Patrick de Paula lá atrás, é óbvio, não tenho informações precisas, eu não estou perto, é apenas uma especulação, posso estar errado. Mas eu acho que pegou muito também o fato de o Luan ter sido eleito o melhor jogador da América. Foi muito rápido. Ter tido um 2017 maravilhoso. Havia uma expectativa de uma transferência para a Europa. Aconteceu algo parecido com França. Você sabe bem lá de São Paulo. Aquela expectativa de transferência para a Europa. Teve jogo com o Real Madrid. Aí ele foi apagado na partida. Não aconteceu nada. Então eu acho que esse episódio também, sabe, pesou. Vem tudo muito rápido. Vem tudo muito rápido, essa expectativa muito alta, não acontece e aí dá uma murchada. Só que eu imaginei que uma contratação feita pelo Corinthians. Alguém ia ligar para o Renato Gaúcho. Clube que ele disse que era torcedor desde criança. Então eu imaginei que... Não, assim, mas por exemplo, eu imaginei que de repente essa condição servisse de motivação para o Luan. Gatilho para ele recuperar o futebol que apresentou em 2017. E não tem desculpa, porque ele tem jogado, tem tido oportunidade, muitas. Não tem desculpa para não jogar. Pois é, então, é isso.